Então, gente, hoje nós estamos falando sobre a força centrípeta. A força centrípeta corresponde ao capítulo 13 do livro adotado de Física, tá? Ele relembra que lá no capítulo 6 a gente já falou sobre a aceleração centrípeta, que é responsável pela mudança de direção do vetor velocidade e que o módulo é função do raio de curvatura da trajetória e da velocidade instantânea. No caso agora, ele fala sobre força. Força a gente aprendeu que é o quê? Massa e aceleração, é o produto. Então, na força centrípeta, a gente tem o quê? A força responsável pela mudança de direção do vetor velocidade, certo? Que também está relacionada à massa e à aceleração. Aí ele fala sobre trajetórias curvas que podem ser modeladas como arcos de circunferência. Então, movimentos em curva podem ser aproximados a movimentos circulares. Portanto, sempre que um móvel descrever trajetória curva, deverá existir uma força para redirecionar sua velocidade. Pois, como a gente aprendeu lá na lei de Newton, o que é que acontece? O normal é que se siga em linha reta, mas no caso da força centrípeta, a gente está em relação ao raio. Um exemplo aqui, olha, é quando o veículo vai fazer a curva. Então, a condição que torna possível um veículo fazer uma curva não depende só do veículo, mas também do terreno, tá? E aí, como é que eu vou calcular a força centrípeta? Nós vamos ter o quê? Força centrípeta é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por raio. Uma outra situação da força centrípeta a gente tem aqui, olha, tá? Que no caso aqui, esse brinquedo que é muito comum nos parques, a gente ter aí a montanha-russa. Então, a gente tem aí a ação da força centrípeta também, tá? Nos laboratórios de química, ele coloca aqui um exemplo. É comum também o uso da centrifugação para proceder a essa separação, que acontece também em exame laboratorial de sangue. Então, e aqui a gente tem esse textozinho explicando que a força centrífuga é uma força fictícia. Então, forças de inércia ou inerciais são chamadas de forças fictícias porque não são detectadas nos sistemas inerciais. Lembrando, inércia é a capacidade do corpo permanecer no mesmo estado de movimento. Então, a força centrífuga é uma força de natureza fictícia porque não é constatada em movimentos de rotação em relação ao sistema inercial. No caso das gotas de água expulsas do cesto de máquina de lavar, o que observamos no nosso referencial inercial em repouso na Terra é que a força normal de contato com a parede do cesto é resultante da força centrípeta que faz as roupas acompanharem a curva. Então, as gotas de água passam pelos furos e movem-se para fora por inércia, tá bom? Então, por isso, ele deu o exemplo aí da máquina, tá? Se a gente considerar um observador aqui do lado de fora, observando a máquina de lavar. Então, olha, a gente tem o exemplo aqui da montanha-russa, tem o exames de sangue lá da centrífuga ou outros exames ou outras experiências químicas, tem a máquina de lavar, tem o exemplo do carro quando vai fazer uma curva. Então, são situações onde a gente tem a força centrífuga no dia a dia nosso. E aqui na página seguinte, ele coloca exemplo de aplicação de cálculo. Olha, uma bola metálica de massa meio quilo está presa à extremidade de uma corda ideal de 1 metro de comprimento. O movimento realizado pela bola é circular e uniforme sobre a mesa plana e horizontal, tá aqui, sem atrito, ou seja, sem força que impeça esse movimento. A atração na corda é de 8 newtons. Então, calcule a aceleração da bola e a velocidade de movimento. Força é igual a massa vezes a aceleração, que também força é igual a tração. Se força é igual a tração, então tração é igual a massa vezes a aceleração. Como ele já me deu na questão, que tração é 8, tá aqui na pergunta, eu substituo. A massa é meio quilo vezes a aceleração. Resolvendo, a gente encontra a aceleração. Aí, na letra B, ele pede a velocidade do movimento. Então, a fórmula de aceleração centrípeta é o quê? Velocidade ao quadrado dividido por raio. Substituindo, a aceleração que eu encontrei 16 é igual a velocidade ao quadrado, que é o que eu vou procurar, dividido pelo raio, que ele me disse que é de 1. Então, eu só substituo e vou ter o quê? V ao quadrado é igual a 16, o contrário
da potência à raiz, V igual a raiz quadrada de 16, que é 4, tá bom? Então, ele fez outros exemplos, mas todos fazendo a mesma relação. Eu tenho que saber a fórmula da aceleração, que é velocidade ao quadrado dividido por raio, tá bom? Tenho que lembrar que tração e força são a mesma significância. Tenho que lembrar que força é o mesmo que massa vezes a aceleração, que a gente já estudou em outros conteúdos. Tá bom? Então, por hoje é só a introdução mesmo de força centrípeta.